Minha namorada há 5 anos disse, eu não sinto mais atração por você. Preciso de um alfa. Eu respondi, entendi. E no dia seguinte, aceitei a promoção que ela queria que o novo alfa dela conquistasse. Na hora em que me viu na sala da diretoria, com a porta de vidro e vista para a cidade, o rosto dela perdeu toda a cor. Foi ali que ela percebeu, eu era o novo chefe dela. Oi pessoal, se você acompanha o canal e ainda não se inscreveu, essa é a hora perfeita. Vamos direto ao que interessa. A Tina terminou comigo na última terça-feira. A gente morava junto, então pelo menos teve a decência de fazer isso pessoalmente. Mas foi só isso de decente. Ela me chamou para sentar no sofá da sala, na casa que eu paguei sozinho, e começou um discurso ensaiado. Palavras bonitas, vazias. Disse que ainda me amava como pessoa, mas não estava mais apaixonada. Falou que vinha sentindo um vazio. E aí veio a parte final, a faca sem anestesia. Eu não sinto mais atração por você, David. Eu preciso de um alfa de verdade. Um líder. Ela me olhou como se estivesse fazendo um favor, com pena. Mas não era pena, era desprezo disfarçado. Eu não fiquei com raiva. Pelo contrário, aquilo esclareceu tudo. Sempre fui um cara calmo. Não sou de levantar a voz, não sou de competir em conversa. Eu lidero pelo que entrego. Pelo que resolvo. Pela competência, não pela aparência. Achei que ela entendia isso. Que valorizava. Estava errado. Ela achava que meu silêncio era fraqueza. Não discuti. Só fiquei olhando. Esperando ela revelar o resto, porque eu sabia que tinha mais. E teve. Ela entendeu meu silêncio como sinal de que podia continuar. E confessou, tinha outro cara. Um colega nosso da empresa. Chad. Para explicar melhor, eu, Tina e Chad trabalhamos na mesma firma de engenharia. Eu sou arquiteto de sistemas, cuido da parte mais técnica e complexa dos projetos. Tina é gerente de projetos. E Chad? Ele é do setor de vendas. O típico alfa de vitrine, fala alto, anda de terno chamativo, vive sorrindo e vendendo ideias brilhantes. Tem carisma para dar e vender. Mas conteúdo, sempre achei raso. Tina ficou falando das ambições do Chad, da energia imbatível dele. E aí veio a cereja do bolo. Nos últimos 2 meses, uma vaga enorme abriu na empresa. Diretor de Integração Estratégica. O cargo que uniria engenharia, gestão de projetos e vendas. Quem ocupasse essa função seria chefe dos 3 departamentos. Tina me contou, toda animada, que Chad era o favorito para assumir o cargo. Disse até que vinha ajudando ele em segredo, passando informações internas dos projetos para deixar a proposta dele mais robusta. Ela estava completamente envolvida. Apostando tudo nos dois como novo casal de poder da empresa. Depois de me dizer tudo isso, e me explicar por que eu não servia mais para ela, eu só disse. Entendi. Sem raiva. Sem drama. Só aceitei. Ela até pareceu surpresa com a minha calma. Achou que eu tinha aceitado a derrota. Disse que ia precisar de umas semanas para se mudar. Eu apenas assenti. Mas o que ela não sabia, é que enquanto ela e o Chad tramavam essa ascensão, a diretoria da empresa já tinha percebido que eu sempre soube. Chad era só fachada. Nos slides, ele encantava. Mas suas ideias ignoravam limitações técnicas graves. Quem salvava tudo no fim, era meu time. 1 mês antes, o vice-presidente da empresa, Marcos, me chamou para conversar. Disse que, embora eu não fosse o favorito na parte de vendas, era o único que realmente entendia como tudo se conectava. O único que entregava resultado de verdade. Ele me ofereceu o cargo. Na hora, hesitei. Gosto da parte prática, de construir, de resolver. Nunca me vi como chefe político. Não contei nada para Tina. Nosso relacionamento já estava por um fio. Eu queria pensar com calma. E essa calma, ela viu como falta de ambição. Mas depois daquele discurso dela, depois de me chamar de fraco e me comparar com o Chad,
toda hesitação desapareceu. Recusar a promoção seria dar razão a tudo o que ela falou. Aceitar era a única resposta possível. Agora, não era mais sobre carreira. Era sobre dignidade. Aquilo não era mais sobre carreira. Era sobre respeito próprio. Na manhã seguinte, entrei no escritório do Marcos. Ele ergueu os olhos, surpreso ao me ver ali. David. O que manda? Marcos, respondi. Pensei sobre sua proposta. Se ainda estiver de pé, eu aceito. Um sorriso enorme se abriu no rosto dele, como se ele estivesse esperando por isso há dias. Essa é a melhor notícia que recebi esse mês, disse, apertando minha mão com firmeza. Esperávamos que você decidisse. O anúncio oficial sai por e-mail na segunda de manhã. Seja bem-vindo, diretor. O resto do dia foi calmo. Eu estava sereno, centrado. Sabia exatamente o que precisava fazer. Quando cheguei em casa, Tina estava lá, arrumando as malas. Estava até cantarolando. Com um brilho nos olhos, disse que iria jantar com Chad na segunda, para comemorar a grande promoção. E teve a audácia de me dar um tapinha no ombro. Fica tranquilo, David. Já conversei com o Chad. Quando ele for promovido, vai garantir que você pegue os melhores projetos. Ele realmente valoriza sua parte técnica. Só olhei para ela e disse: que atencioso da parte de vocês. No fim de semana, deixei tudo quieto. Tirei as coisas dela do quarto principal e levei pro quarto de hóspedes. Ela achou que eu só queria um tempo. Não fazia ideia do e-mail programado para cair na caixa de entrada de toda a empresa às 9 horas da manhã de segunda. Achava que estava apostando num vencedor. Não sabia que estava prestes a conhecer seu novo chefe. Segunda-feira. Acordei com uma calma estranha, como se tudo estivesse se encaixando. O clima na casa estava tenso. Silêncio espesso. Mas Tina? Flutuando em arrogância. Falava pelos cotovelos, rindo sozinha, animada com o jantar que teria com Chad. Enquanto me barbeava no banheiro, ela surgiu na porta e resolveu dar um conselho. Sabe, David, você é um ótimo arquiteto, talvez o melhor da empresa. Mas não tem aquele brilho de liderança, sabe? Devia aprender com o Chad. Ver como ele domina uma sala. Pode te ajudar no futuro. Enxuguei o rosto, olhei para ela pelo espelho e respondi: vou considerar isso. Fomos para o trabalho em carros separados, como já vínhamos fazendo nas últimas semanas. Cheguei por volta das 8h30, limpei uns arquivos antigos da minha mesa e me preparei. Tina estava no canto dela, animada no telefone, provavelmente com o Chad. 9 horas em ponto. Uma notificação pipocou na tela. Assunto: anúncio, novo diretor de integração estratégica. Não precisei abrir. Só fiquei olhando para Tina. Vi quando ela clicou, sorrindo com antecipação. Vi os olhos dela correrem pelas primeiras linhas. E vi quando todo o sangue sumiu do rosto dela. Foi questão de segundos. De radiante e bronzeada, para um branco doentio. A boca abriu levemente. Piscou. Leu de novo. E de novo. As mãos começaram a tremer. Ela ergueu a cabeça devagar e me procurou com os olhos. Quando me encontrou, eu já estava olhando. Sem sorrir. Sem deboche. Apenas um olhar calmo, neutro. Foi o suficiente para quebrar o transe. Ela se levantou de um salto, atravessando o escritório como uma tempestade. As pessoas começaram a reparar. Estava vermelha, vibrando de raiva. Parou na minha frente, os punhos cerrados. O que é isso? Sussurrou entre dentes, a voz trêmula. Isso é uma piada, né? Como você fez isso? Você roubou dele. A voz dela foi ficando mais alta. Todos ao redor estavam assistindo. Era agora. O momento em que a hierarquia se redefinia. Levantei devagar. Ela era mais baixa que eu, então precisei falar num tom mais baixo, forçando-a a se inclinar. Movimento sutil de autoridade.
Tina, disse calmo, esse não é o momento nem o lugar para essa conversa. Minha porta está sempre aberta, mas espero que se comporte de forma profissional. Temos uma reunião de status às 10 horas, na sala principal. A gente discute suas preocupações sobre o pipeline do projeto lá. O rosto dela, que antes estava pálido, agora estava em chamas. Não conseguia nem formar frases. Ela tinha vindo confrontar o ex-namorado fraco. E deu de cara com o novo chefe. Ficou parada ali, gaguejando, tentando entender. Só caiu na real quando viu todos observando o escândalo. O jogo tinha virado. E ela sabia. Ela girou nos calcanhares e voltou para a mesa, bufando de raiva. Do outro lado do prédio, eu só conseguia imaginar o colapso que o Chad estava tendo. Toda a estratégia dele, toda a imagem que ele construiu na empresa, girava em torno da pose de confiante, o próximo na fila, o escolhido. Agora, ele não só perdeu a promoção. Perdeu para mim. Naquela noite, a cena em casa foi exatamente como eu esperava. Assim que entrei pela porta, lá estava ela. Esperando. Veio para cima de mim como um furacão. Me chamou de manipulador, vingativo, disse que eu tinha arquitetado tudo desde o começo só para humilhá-la. Deixei ela despejar tudo. Só fiquei escutando. Quando finalmente ficou em silêncio, falei com calma. Eu não fiz isso com você, Tina. Eu fiz isso por mim. Você deixou bem claro que valorizem um parceiro. Disse que queria um alfa, um líder, alguém que assume o controle. Fez sua escolha com base em uma ideia superficial de força. Parece que você apenas apostou no cavalo errado. Passei por ela, fui até a cozinha e peguei um copo d'água. De costas, continuei. Mas você está certa sobre uma coisa, a dinâmica mudou. Não faz mais sentido você morar aqui. Essa casa é minha. Preciso que encontre outro lugar para viver. Você tem uma semana. Ali, toda a raiva dela desapareceu. O que veio no lugar foi algo pior, horror. A realidade bateu com força. O alfa dela tinha falhado. O sonho do casal poderoso virou pó. E agora, ela estava perdendo até o teto sobre a cabeça. O plano dela não só deu errado. Explodiu de forma espetacular. Já se passaram 2 semanas desde a minha promoção. A consequência disso tudo foi previsível e, de certa forma, satisfatória. A primeira semana foi para consolidar minha autoridade. E claro, Tina e Chad não facilitaram. Mas cada tentativa deles de me desestabilizar só reforçava minha posição. Meu primeiro ato oficial como diretor foi reunir os líderes dos 3 setores que agora estavam sob minha supervisão. Tina representando a gestão de projetos. Chad, as vendas. O objetivo era revisar toda a linha de projetos da empresa, identificar riscos, realocar prioridades. Chad chegou com aquele mesmo ar de superioridade de sempre, mas dava para ver que era fachada. Tentava agir como se nada tivesse mudado. Tina se sentou no canto da mesa, muda, sem me encarar. O foco da reunião? Uma iniciativa que Chad vinha promovendo há meses. O projeto principal da apresentação dele para conseguir o cargo. Tina era sua maior aliada. Quando chegou a vez dele apresentar, fez o que sabe fazer, show. Slides bonitos, palavras de impacto, promessas otimistas. Terminou esperando aplausos. Mas quem falou fui eu. Obrigado, Chad. As projeções são realmente ambiciosas. Passei o fim de semana revisando a arquitetura central da proposta. Pode pular para o slide 17, onde você fala do processo de integração de dados? Ele gaguejou com o controle, já inseguro. Quando finalmente achou o slide, continuei. Sua estratégia depende de sincronização em tempo real entre nosso sistema legado de inventário e a nova plataforma de análise em nuvem. Mas o sistema legado tem um limite de 1000 requisições por hora. E sua proposta exige 10.000 requisições por hora no horário de pico. Com a infraestrutura atual, isso não é possível. O sistema vai colapsar. Falei sem atacar. Só com fatos. Dados. Técnica.
A sala ficou em silêncio. Chad empalideceu. Depois corou. Tentou balbuciar algo sobre consultores técnicos garantirem que funcionaria. Então seus consultores estavam errados, respondi, firme. Esse projeto será suspenso até uma nova revisão de arquitetura. Quero uma proposta viável na minha mesa em 2 semanas. Não um PowerPoint bonito. Tina, continuei, realoque sua equipe imediatamente para o projeto Fênix. O atual está fora de prioridade. Ela só assentiu, pálida, sem ter o que dizer. Teve que engolir, na frente de todos, a queda do próprio projeto. Aquele que seria o trampolim dela e do Chad. Em 10 minutos, expus a incompetência dele e recoloquei a direção da empresa nos trilhos. Fazendo apenas o meu trabalho. A reação deles? Tentar buscar apoio. Mas isso é assunto para o próximo capítulo. Tina começou a se queixar com os colegas de trabalho, os mesmos com quem costumava almoçar, dizendo que eu estava tornando o ambiente desconfortável e hostil. Insinuava que eu estava usando minha nova posição para me vingar do nosso término. Mas essa tentativa saiu pela culatra de forma espetacular. Na nossa empresa, especialmente entre os técnicos, o que mais importa é competência. E todos ali já tinham visto as apresentações mirabolantes do Chad, e todos tinham sofrido com as falhas reais por trás dos planos dele. Eles respeitavam meu trabalho. Eles me viram encerrar um projeto ruim e impedir que a empresa jogasse milhões no lixo. Não me enxergavam como um ex-rancoroso. Me viam como alguém que sabia o que estava fazendo, alguém colocando a casa em ordem. As reclamações da Tina só serviram para deixá-la com fama de imatura e mesquinha. Foi aí que veio o golpe mais sujo. Como já estavam derrotados profissionalmente, decidiram atacar minha reputação. Um dos projetos que eu mesmo havia arquitetado, uma atualização complexa de software, estava na fase final de implantação. Na semana passada, tarde da noite, alguém alterou uma linha crítica de código. A mudança era sutil, não causava erro imediato, mas provocaria uma corrupção séria de dados dentro de alguns dias. A ideia era fazer parecer que eu tinha deixado uma bomba relógio plantada no sistema antes da minha promoção. Um golpe direto para me desacreditar diante da diretoria. Mas foi uma jogada desesperada e mal executada. Na manhã seguinte, durante uma checagem de rotina, percebi a anomalia no código. Não era meu trabalho. A lógica era descuidada. Não entrei em pânico. Nem comentei com ninguém. Fui direto aos registros de segurança da empresa. Tudo é monitorado, cada login, cada alteração, com horário e IP. Em menos de 1 hora, achei. A mudança havia sido feita às 22h47 da noite anterior. O acesso tinha sido feito com credenciais administrativas temporárias. E o IP rastreava direto para um computador no 4º andar. O computador do Chad. Ali estava, prova concreta e irrefutável de sabotagem interna. Chad não era só incompetente. Era um risco real. E agora, eu o tinha nas mãos. Atualização final. Já se passaram 3 meses desde minha promoção e o desfecho dessa história finalmente aconteceu. O ciclo de Chad e Tina na empresa chegou ao fim. Depois que encontrei as provas, não fui confrontar nenhum dos dois. Seria bagunçado, amador. Em vez disso, agi como o diretor que eles diziam que eu não era. Organizei tudo, os logs de segurança com horário e IP, o código original comparado ao alterado e um resumo objetivo dos danos que aquilo poderia causar. Agendei uma reunião com meu chefe, Marcos, e com o RH. Apresentei os fatos de forma fria, profissional. Não como algo pessoal, mas como uma violação grave de segurança corporativa. Expliquei. Um funcionário em posição sênior tentou sabotar deliberadamente um projeto crítico da empresa. Isso é uma ameaça séria ao nosso negócio. A resposta foi exatamente como se espera de uma empresa grande diante de um risco interno. RH iniciou uma investigação formal no mesmo dia. Com as provas digitais, foi um caso simples. Chad foi chamado para uma reunião com RH e o jurídico. Tentou negar no começo,
mas quando mostraram o log rastreando a alteração direto para o computador dele, e a filmagem da segurança provando que ele estava lá na hora, a história dele desmoronou. Foi demitido por justa causa. Saiu escoltado pelo segurança, com uma caixa de papelão nas mãos. Ser demitido assim deixa uma marca que pode arruinar uma carreira inteira. A investigação, claro, acabou chegando até Tina. Embora não houvesse prova direta da participação dela, a relação com Chad, o surto que deu no dia da minha promoção e as reclamações sobre mim criaram um padrão bem claro. Ela não foi demitida, mas o destino dela foi quase pior. Recebeu uma advertência formal e foi transferida lateralmente para uma divisão esquecida da empresa, que cuida de contas antigas. O cargo de gerente de projetos permaneceu, mas os projetos não tinham nenhuma relevância. A carreira dela estagnou. Foi isolada, jogada num canto sem influência, sem prestígio. O casal poderoso havia acabado. Chad saiu humilhado e desempregado. Tina, desmoralizada e encostada. E como sempre, o boca a boca dentro da empresa fez o resto do trabalho. Chad ainda está enfrentando dificuldades para conseguir um novo emprego. O motivo da saída dele da empresa, claro, se espalhou como fogo no meio corporativo. Ninguém quer contratar alguém conhecido por sabotar um sistema de dentro. Já Tina resistiu por mais um mês naquela nova função até entregar a carta de demissão. Saiu em silêncio, sem alarde, sem e-mail de despedida. Ela simplesmente não suportou o olhar de pena, ou pior, de desprezo, de antigos colegas. Cada passo pelo corredor era um lembrete vivo do tombo que ela mesma ajudou a cavar. A última notícia que tive é que ela se mudou da cidade. Sumiu do mapa. Enquanto isso, eu floresci. Meu departamento nunca esteve tão produtivo. Entregamos 2 grandes projetos com excelência, o clima entre a equipe é leve e motivado, e a confiança dos meus colegas vem de algo simples: resultado. Nada de discursos inflados, nada de postura performática. Apenas trabalho sólido, visão clara e respeito mútuo. Tina, no fundo, tinha razão em uma coisa. Um dia, ela me disse que precisava de um alfa. Mas o que ela entendia por isso, estava completamente distorcido. Ela confundiu volume com presença, exibicionismo com liderança. Se encantou pelo mais barulhento da sala, achando que brilho superficial era sinal de força. O que ela nunca enxergou foi que verdadeira força é silenciosa. É construída em decisões firmes, em caráter, em resiliência. Liderança de verdade não precisa chamar atenção, ela impõe respeito pela base sólida que constrói, pelas crises que resolve, pelo caminho que pavimenta com consistência. Ela saiu à procura do tal Palfa. E, ironicamente, encontrou. Só que já tinha deixado ele para trás. Se você ficou até aqui, obrigado por ouvir essa história até o fim. Sua atenção vale muito. Se curtiu, deixa o like, comenta o que achou e se inscreve para não perder os próximos relatos. Até a próxima!